Opa, galera já tá entrando aqui, hein? Então é sinal de que estamos no ar. Então, boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Estamos começando mais um Troféu Debate para alegria de uns e desespero de outros, né? Estamos aqui com um áudio de certa qualidade, né? A iluminação tá bonita, o pessoal tá aí, tá todo mundo podendo se ouvir, eu espero, né? Já que para uma página de torcedores nós procuramos sempre o melhor para nossa audiência. Hoje temos presença, por que não dizer ilustre, né? Eduardo Guedert está entre nós, ele que é o nosso patrão, chefe aqui da Troféu Avaí Inc. E aí, Educa, diretamente de Itapajipe, como é que chegou a repercussão desses 5-2 aí? Boa noite, meus amigos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. É um grande prazer estar de volta ao programa, poder repercutir o Avaí. Infelizmente, depois de uma derrota pesadíssima, né? Aqui em Itapajipe, a vizinhança já sabe quando é jogo do Avaí, já sabe que o pau come. E só que não teve muito grito de alegria dessa vez, né? O Avaí fez uma apresentação desastrosa, um dos maiores fiascos que o Avaí protagonizou nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, acho que dá para dizer. Mas estamos aí para conversar a respeito de tudo que aconteceu e tudo que acontecerá no Avaí depois desse evento desastroso. Uma boa noite a todo mundo. E se acontecerá, né? Alguma coisa. Tá com a gente também a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, amigos. Boa noite, amarelos, né? É, Infelizmente, mais uma vez, não vamos falar só do jogo em campo, né? Eu acho que até tem muito mais para falar fora dele do que o que aconteceu dentro de campo, até porque é um reflexo. Eu acho que somou tudo o que a gente já vinha falando, somou nesse jogo. E vamos debater bastante aí, não vou me prolongar nesse início. Tá certo. Também o nosso quarto elemento hoje é o Felipe Borges. Ele que certamente está puto duplamente, né? Afinal, tanto as cores quanto o desempenho foram amarelos, né? Como dizia o Miguel quando o Avaí voltou lá, né? O Avaí amarelou na cidade de Fortaleza. Mas hoje foi amarelou na própria casa. Boa noite, Borges. Boa noite, Xavier. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Educa. Um prazer rever o amigo. Mesmo ainda bem que a internet consegue encurtar as distâncias. Não sabia que encurtava uma distância tão longa, mas pelo menos a internet serve para isso também. Muito triste, né? Se recuperando ainda, aquela sensação de ressaca, né? De ter apanhado muito ontem, assim. Como o Educa falou, uma das maiores vergonhas da nossa história. E foi um combo de vergonha, assim, né? Porque foi camisa amarela, foi para todo o Brasil, foi piada do narrador, piada correta, assim, do narrador, bem feita, que tinha que ser feita, na verdade. Então é um combo vergonhoso, assim, um ano, praticamente no aniversário da vida de campo para o Flamengo. Então, no intervalo de um ano, assim, nós tivemos duas das maiores vergonhas da nossa história, assim. Então é aquele sentimento de tristeza, porque perder em campo, perder jogos é da natureza do esporte, da natureza do nosso clube, a gente sabe que isso vai acontecer, mas essas vergonhas que a gente passa, assim, essas machucam mais, assim, venda de mando, apequenamento da equipe, apequenamento de quem tá lá, né? Quem tá lá apequenando o nosso time. Então, é isso que mais dói, então tá sendo bem difícil. Tá certo. Então é isso aí. Apresentado o Educa, apresentado a Fernanda, apresentado o Borges também. Eu sou o Rafael. Vamos até às 9h30 aí, falando do Avaí. Talvez hoje a gente passe um pouco do horário, afinal de contas é um dia atípico, né? Mas estamos aqui com o apoio do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Vamos ver quem tá já dando uma boa noite aqui pra gente. Ó, o Robinho Zinder aí já dando, né, uma pequena cornetada e um elogio pra gente, né, dizendo que a gente poderia ajudar o clube a ensinar como fazer uma entrevista coletiva de qualidade. Obrigado. Cleberson Terres também, Geninho não cai depois dessa, não sei mais o que pode acontecer com o Avaí. Então,
Vamos ver o que sai, hein? O Felipe Melo aqui, será que em breve sai a esperada barca amarela da ressacada? O que está aí sendo veiculado é que amanhã seria essa reunião para definir o futuro do elenco havaiano. Quem mais tá aqui? O Alex Cunha. Depois do jogo ficou 3 coisas claras. 1, amadorismo, departamento de futebol. 2, comando técnico tá pérfido. E 3, vão mandar embora alguns culpados para tentar aliviar as costas dos verdadeiros responsáveis. Quem mais? Aqui o Vitor Campos também, boa noite, excelente programa para todo mundo. O Cleberson Terres já falei, o Leonardo Luiz também está sempre aqui com a gente. Agora, além do Educa, o Avaí pode estar representado em Itapajipe na agência dos Correios mais próxima. Você tem agência de Correios aí próximo da tua casa, ou Educa? Tem, tudo é próximo da minha casa, né? Aqui em Itapajipe, já que é uma cidade nanica. Tem sim, já vi alguns lá com a nova camisa do Avaí, representando aqui o maior de Santa Catarina. Tá certo. O Gustavo Costa também, quando que o Evandro será demitido, aí a gente já vai falar, né? O Igor Marques também, o Gabriel Volek Fernandes, mais de 24 horas e não vi a demissão do Geninho. Acho que para nós já deu. Diretoria frouxa de amigos, não de profissionais. Também o Adriano Gonçalves está sempre aqui, falando com a gente. Quem mais? O Marcos Aldojan também, o Pablo Martins também. Galera, hoje veio em peso porque o assunto de fato é bastante quente, né? O Avaí ontem no estádio da Ressacada, enfrentando até então o Lanterna no campeonato Sampaio Corrêa, perdeu, não só perdeu, como foi goleado, né? 5-2 para a equipe do Sampaio Corrêa. O nosso amigo Felipe Silva ontem já havia tuitado sobre isso, né? Havia 17 anos que o Avaí não tomava 5 gols na Ressacada. Aquela oportunidade foi para o Palmeiras, né, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, e tomar aí essa goleada. Olha, eu me arrisco a dizer que desde a inauguração da Ressacada em 1984 é certamente o maior vexame. Concorda, Ziduca? Olha, eu concordo, Xavier. Inclusive, eu estava no estádio nessa derrota pesada para o Palmeiras, né? Era um jogo no qual o Avaí ainda sonhava com a classificação. E só que aquele jogo chegou a empatar o jogo, né, com o Celso. Eu acho que esse último jogo para o Sampaio Corrêa, que é uma das equipes mais fracas da segunda divisão, em que a gente não passou perto, né, de fazer um jogo igual, acho que o vexame foi muito maior. E ainda coroado com circunstâncias extra-jogo, né, como aquele uniforme horroroso. Aliás, não é nem o uniforme que é horroroso, que ele não é Avaí, né? É uma invencionice. E ainda a insistência no uniforme depois do intervalo. É um time totalmente desorganizado. Deu pena do Avaí, né? Um buraco no meio-campo, virou pelado em determinado momento. O Sampaio Corrêa não fez mais porque cada um quis fazer o seu. Vieram em 3 contra 2 várias vezes, só que o cara fomeou, tentou bater pro gol. Então, assim, foi com requinte de crueldade e ainda o resultado não foi tão pesado quanto poderia ter sido, né? Saíram gols do Avaí num escanteio. Então, foi um grande fiasco para a gente não esquecer por muito tempo. O Educa aí falando um pouco da questão do fiasco, né? O Felipe Borges, vou para ti, como é o nosso realmente técnico, né? O nosso Rui Guimarães da nova geração. Vou te perguntar do campo, né? Borges, o que a gente viu em campo aí, taticamente, que justificou essa tremenda derrota? Acachapante, como dizia o cara lá do Rock Go. Pois é, Xavier, foi realmente uma derrota acachapante. E falando um pouco sobre o dentro de campo, assim, que no fim foram tantas as vergonhas ontem que até o dentro de campo parece que ficou em segundo plano, assim, porque o conjunto da obra foi tão tenebroso que o que a gente viu dentro de campo foi até pouco falado, assim. O que ele mudou é que ele entrou com o meia, ele continuou com o mesmo esquema, naquele 4-1-4-1 dele. Antes ele entrava com 3 volantes, com a ausência do Jean, ele botou o Adrian ali por dentro, continuou com os 2 atacantes ali, o Hildo e o Kelvin, e o Daniel Amorim. Mas é aquele Avaí que a gente... eu fico bem à vontade para falar, porque eu comentei aqui no Troféu Debate as 2 vitórias do Avaí.
E nas 2 vitórias do Avaí, a gente via que não tinha nada. Foram 2 vitórias ocasionais que aconteceram com o Avaí, e a gente criticava muito isso porque observava o desempenho do Avaí nos jogos, né? Então, a vitória não enganou, as vitórias não enganaram e a gente criticou. O Avaí continuou fazendo as mesmas coisas de quando ganhou os jogos, assim. Continua sendo um time espaçado, continua sendo um time desorganizado. Nesse jogo, ele desmanchou aquela saída com 3, que tu tinha ressaltado bem nos outros programas também, que o Ralf vinha fazer entre os zagueiros abriam, o Ralf ficava entre os zagueiros e os laterais ficavam espetados para abrir o campo do adversário. Aquilo ali era algo interessante que o Avaí fazia. Parou de fazer nesse jogo, eu não entendi por quê. Não sei se pela entrada do Adrian, ele não quis puxar muito o Ralf, eu não entendi por que ele parou com essa saída. A verdade é que a gente não tinha saída de jogo, a gente pegou um time bem treinado de novo, e toda vez que a gente pega um time bem treinado e organizado, é sempre um choque de realidade. O Avaí não consegue criar absolutamente nada, porque tem um técnico extremamente ultrapassado, que já era ultrapassado lá em 2014, aí muito se fala, conseguiu 2 acessos com o Avaí. O acesso de 2014 foi uma sorte, aquele time era bagunçado, ele jogava com o Losango aí de 2014, quando já estava todo mundo jogando no 4-2-3-1, jogando sem bola com linhas defensivas. O Avaí ainda tinha Losango no meio de campo, foi um acesso ao acaso. Em 2018 ele pegou um time pronto, um time que tinha chance, tinha qualidade para ganhar aquela Série B, e a gente subiu com as calças na mão. Ele montou o time de 2015, que foi um time horroroso, montou o time vergonhoso de 2019, e agora a gente continua com ele em 2020, ele voltar um ano depois de ter montado o time do ano passado. É uma brincadeira de mau gosto com a gente, com nós torcedores, assim, aquilo ali foi um completo absurdo. Diga. Ô, Bosch, não queria interromper teu raciocínio raivoso aí, teu desabafo, mas eu queria só comentar um aspecto do time que foi montado, a formatação do time. Tu não achas que foi um pouco temerária a escalação, assim, Rildo, Adrian, Kelvin e Daniel Amorim na frente? São jogadores que não recompõem, né? Não tem nenhuma condição de recompor, e ainda o Pedro Castro com liberdade para subir. Então, assim, ficou um buraco imenso, e ficou o Ralf, que tá gordo, inclusive, né? Ficou o Ralf com trocentos quilos ali no meio do buraco. Enfim, eu achei um desastre completo. Sim, Educa, e a gente tinha comentado isso antes aqui no Troféu Debate já, sobre a necessidade do Geninho jogar com 3 volantes, por um problema causado pelo próprio Geninho, que é esse time descompassado, descompactado, e que quando tu tens um time assim tão espaçado e tão aberto como é o Avaí, tu precisa colocar mais jogadores com poder de marcação, porque tu não tens um coletivo que faça com que o teu time consiga se defender com alguma qualidade, né? Eu acho que, como eu tinha comentado em outros programas, eu acho que dá para jogar esses jogadores, desde que seja um time bem treinado e compacto, né? Então, para que esses caras não comprometam defensivamente. No time do Geninho, espaçado, é como tu falou, fica um buraco no meio campo, a gente também não vê criação. E assim, teve um ponto no jogo que foi assim incrível, até coloquei no Twitter, que foi a hora que o microfone pegou o técnico do Sampaio Correia, que é um cara novo, assim, né? E aí o Pimentinha tinha escapado uma bola pela direita, quando ele perdeu a bola, ele chegou no Pimentinha e começou a gritar, passa ele, que era para passar o Capa, na recomposição. Ele passou o Capa, fez a linha, o técnico mandou o Pimentinha descansar. Em seguida, o Pimentinha dá outra esticada nas costas do Capa, o técnico, vendo que ele já estava dando o segundo pique seguido, mandou fechar pelo meio junto com o centroavante, pegou o camisa 10 e mandou o camisa 10 fechar o Capa. Sim, são coisas básicas no futebol. Só que a gente não tem nem esse básico. Aí quando o microfone tá no Geninho, é só, vamos lá, galera. A gente não ganha uma, vamos acertar o passe, vamos ganhar a segunda bola. Então, assim, eu já tinha comentado na semana passada que a nossa realidade, na minha visão, não era mais olhar para o G4, já era se distanciar do Z4, e agora eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Se o Geninho continuar no comando técnico do Avaí, a nossa briga vai ser forte para não cair, É um absurdo o Geninho ainda participar dessa possível dispensa de jogadores, o cara que montou o elenco do ano passado, o cara que monta péssimos elencos, o cara que montou o elenco de 2015, que afundou o Avaí em dívida, que o Avaí foi rebaixado, esse cara ainda tem algum tipo de voz para remontar esse elenco desse ano, é um completo absurdo.
ele não organiza o time em campo, a gente continuar com o Geninho é briga para não cair para a Série C. E outra coisa, só para finalizar, Xavier, que é o outro completo absurdo, é o Geninho participar dessa remontagem do elenco, digamos assim, e a gente sabe que agora o Avaí tem Cruzeiro e Figueirense. O Avaí perdendo esses jogos pode ser Deus, o presidente do Avaí, Jesus Cristo, nem ele segura o Geninho no cargo. Então ele não pode botar o cara para reformular o elenco, que se tomar 2 porradas agora, cai todo mundo. Cai todo mundo. Então, assim, a gente está vendo um completo absurdo no ano que era para a gente ter sido campeão catarinense protocolarmente, pelo nosso orçamento. Era para estar pelo menos na 3ª ou 4ª fase da Copa do Brasil. A gente está vendo América Mineiro jogar a Copa do Brasil aí, ainda classificado. Ponte Preta jogando Copa do Brasil ainda. E a gente nessa vergonha, que foi a campanha na Copa do Brasil, essa vergonha que está sendo a Série B, e ainda a gente vai botar na mão do Geninho o cara que protagonizou a pior campanha da história de Santa Catarina nos pontos corridos, em 2019, que montou aquele elenco para reformular um time que está caindo pelas tabelas e vai brigar para não cair da Série C. Então, assim, Mas só a realidade dele, Fala, só em defesa dele, Borges, eu queria dizer que eu particularmente acho que o último time do Geninho do acesso, o último acesso, né? Ele fez um time que jogou muita bola e um time até ousado, né? Ele jogou algumas vezes no 3-4-3, com aquelas dobras nas laterais, e eu era um que desconfiava muito da capacidade dele de inovar, justamente em razão da idade, das ideias um pouco antiquadas que ele havia mostrado na passagem anterior. Mas aquele time do acesso foi um bom time, né? Mas eu concordo contigo que, principalmente depois de ter participado da montagem do último elenco, que foi o maior vexame, né, da história do Avaí, foi humilhado nacionalmente, num vexame sem precedentes, ele não poderia participar de montagem de elenco nunca mais. Né? E não só... Não só ele, né? Assim, claro, vai lá. Uhum. Só para fechar o que o Educa comentou, era até estranho quando a gente via aquele 3-4-3 que funcionava assim, né? Parecia que era... Mas assim, aquele time ele não montou, né? Ele pegou aquele time montado pelo Claudinei, então era um time que tinha encaixes de características ali, saudades do Claudinei, tomara que caia hoje, né? Gosto muito dele, mas que venha para cá. Aquele time foi montado pelo Claudinei, e aquele 3-4-3 do Geninho, a gente que desconfiava da capacidade dele, quando ele ia para as entrevistas, o Geninho falava que era 3-5-2, pô. Então, assim, para mim era claro também que aquele time não era muito treinado por ele, assim, porque nem ele falava o esquema correto que aquele time jogava, mas aquele time foi bacana, isso eu concordo contigo, não dá para tirar os méritos dele naquele momento do 3-4-3. Quando marcaram o 3-4-3 do Avaí, que ele voltou para jogar com a linha de 4, a gente subiu com as calças na mão contra a Ponte Preta. Enfim, eu acho que continuar com o Geninho hoje é a gente caminhar forte para uma briga contra o rebaixamento. Não, Fê, eu ia até passar para ti, porque tem até um comentário do Marcos Aldojan aqui, que ele fala que o Geninho ainda vai indicar o próximo treinador, né, que foi como ele saiu da última vez, lá do ano passado, e depois agora quando ele voltou, disse que se arrependeu, que deveria ter esperado um pouco mais, mas enfim, o Geninho, dos 3 técnicos que o Avaí teve no ano, ele já é o de pior campanha, né? O Rodrigo Santana caiu depois de 5 jogos, tinha um aproveitamento melhor do que o do Geninho, mas o Geninho carrega consigo toda essa bagagem que, se não pautada nos resultados, pautada pelo menos na amizade que ele tem com o presidente, que deixa isso claro a qualquer momento. O que tu acha que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é o Geninho só sai se ele quiser. Até comentei isso hoje no Twitter, isso é um ponto. Geninho só sai se ele quiser e se ele ainda conseguir arrumar um técnico, igual ao ano passado. Porque isso ficou muito claro, né, até na entrevista do presidente, quando o Valentim foi apresentado, e ele dizendo que por ele estaria o Geninho ainda, e que o Geninho que indicou o Valentim, fez a ligação, enfim, assim... Aí tu começa a ver todo o amadorismo que é o futebol dentro do Avaí. Então, o técnico vai ser demitido, ele é obrigado praticamente a contratar alguém para ele poder sair, senão ele nem sairia. E aí, eu não sei se vocês lembram também, no final do ano passado, surgiu a hipótese que parece que o presidente do Avaí convidou o Geninho para ser diretor de futebol. O Geninho que não aceitou e estava lá no Vitória.
Senão, hoje, quem teria montado o elenco desde o início teria sido o Geninho, como premiação a tudo que ele prestou em 2019 ao Avaí. Então, fez tudo aquilo, queria ser demitido, quase não foi, quase não deixaram, e ainda como premiação ao ano mais vexatório que o Avaí já teve, ele seria o cara que iria montar o elenco do Avaí. Isso aí é um ponto. A gente não pode tirar todos os méritos que o Geninho teve pelo Avaí, todas as passagens, tudo que ele fez, mas a gente tem que olhar o presente. E como já se passaram 3 técnicos, né? Esse é o terceiro, a gente avaliando os jogos e vendo o que estava acontecendo até fora de campo, eu fui uma dos que falava que precisava de algum técnico com peso, literalmente, para que pudesse botar ordem na casa. E nem isso o Geninho está conseguindo. Ele é o de pior campanha, porque também é o que mais ficou, né? Os outros ficaram, o Augusto acho que ficou 7 jogos e o Rodrigo 5. O que a gente pode avaliar também é que lá no início, quando o Augusto colocou a boca no trombone, a gente foi contra e tudo, achava que não era bem assim. Uma das coisas que ele falou naquela entrevista que ele deu quando chegou lá em Portugal foi que o Rodrigo também ia cair, que ele não ia durar muito, e ele durou menos do que o Augusto no Avaí, porque ele falava que ali dentro da diretoria tinham cânceres, eu não sei se vocês lembram disso, e que se não demitissem esses cânceres, nada ia acontecer. E a gente está vendo no ano, isso aí é reflexo do ano, não sei de quem que ele estava falando ali, mas que simplesmente agora fazer uma barca com o jogador é mostrar o total amadorismo que vai ser. Eu não concordo em fazer barca de jogador sem mexer em cima, sem mexer em quem contrata. Eu acho que tem que ter... Até porque eu nem acredito que isso vai acontecer. Eu acho que essa barca aí, no mínimo, vai ser um barquinho. Porque tem questões contratuais, a gente sabe como é que o presidente ele não quer pagar nada. Então, eu estou só esperando aí essa reunião amanhã, não sei se vai sair alguma coisa. O Faraco até falou de 2 nomes, né, que o Wesley e Bruno Silva, mas eles também estão lesionados, então nem sei se eles podem ser, assim, mandados embora. Mas a questão do Geninho eu não acho que ele não deve ficar, mas eu também tenho medo, porque se ele não ficar, vai ser porque ele vai pedir para sair e ele vai assumir o lugar do Marquinhos, por exemplo. Olha, eu também, eu sinceramente, eu sou dessa opinião, acho que o Geninho hoje goza de um prestígio dentro do clube inimaginável, acho que nenhum treinador no Brasil tem o que o Geninho tem, né, que é esse respaldo quase que máximo, né, do clube, onde ele, para sair, tem que indicar um novo treinador, como aconteceu no ano passado, e agora tem de novo essa carta branca, né? Acho que isso tudo é reflexo do que a gente vê ao longo dos anos, né? Essa relação de amizade que a gente vê Geninho e Batistotti é a relação de amizade que permeia basicamente todos os setores dentro do clube, né? Esse ambiente de grande amizade e onde não demite ninguém, o próprio presidente fala isso a todo momento. E é bom que isso tem sido pauta da imprensa, sabe? Hoje saiu um texto, aliás, bom, né, do Fábio Machado falando sobre isso. Ontem saiu do Polidoro Júnior. Coisas que, modéstia à parte, a gente já fala aqui há pelo menos uns 2 anos, né, de que o clima organizacional lá dentro é esse e que isso é prejudicial para o clube de diversas maneiras, mas insistem em dizer que, não, o problema é resultado, se a camisa não vende, não é porque a camisa é feia, é porque o time não está ganhando. O mesmo acontece com o plano de sócio e tudo mais, e a gente está vendo dia após dia que a realidade é diferente disso. Sinceramente, cara, assim, não acho que o Geninho vai sair agora, e eu, se sou do departamento de futebol, não demitiria ele agora, porque a gente tem, como o Borges falou, sexta-feira o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e o clássico na próxima terça-feira. Então, digamos que o Geninho fosse demitido hoje, na quarta-feira chegasse um novo treinador, esse cara ia ter 2 pedreiras e uma pressão em cima dele que não foi ele que criou, né? O cara ia estar literalmente pegando um baita de um rabo de foguete. Então, acho que se esperou até agora, espera até semana que vem, pelo menos, porque tem esses 2 jogos aí no meio que são jogos que podem muito bem definir aí a vida de um treinador. Muita gente até ainda... Claro, vai, Fê. Não, até porque assim, né, vai ser o 4º técnico que vai passar pelo Avaí,
E, sinceramente, não é só modelo de jogo, né? Eu acredito que tem muito mais aí. Então, enquanto não resolver essas questões do que os jogadores estão querendo, o que está acontecendo ali, porque o que a gente viu também ontem em campo é jogador não conseguindo fazer 1-2, é errando passe de 1 metro. Como é que vai analisar algum tipo de esquema se os caras simplesmente erram um passe o tempo inteiro, o tempo inteiro? O Sampaio Corrêa fez 5 gols ao natural, sem esforço nenhum. Então, assim, é complicado tu analisar só campo e pode trazer o Guardiola hoje ali. Eu duvido que vai conseguir mudar muita coisa. O Guardiola não vai escalar o Daniel. Eu concordo, tem alguns pontos que eu concordo sim, também. Eu crítica alguns pontos, algumas escalações que ele faz, mas eu acho que tem muito mais ali, vai muito mais além. E aí me preocupa também isso que o Xavier falou, vai trazer mais alguém para queimar mais alguém depois de 2 jogos aí, vamos dizer, dos principais que temos na Série B, né? Sim. Agora... Desculpa, Xavier, né? Eu só ia dizer que a esculhambação é tão grande, na linha do que está falando a Fernanda, que esse papo de que os jogadores não querem ou não quiseram o Geninho é a reedição do papo de que os jogadores não quiseram o Português, não quiseram o Rodrigo. Não sei, eles têm que fazer uma assembleia lá e decidir qual é o treinador que eles querem. Ou não, né? Ou o Avaí tem que ser um clube sério e o jogador não tem que querer ninguém, tem que simplesmente seguir ordens e seguir o esquema do treinador que for contratado, né? A cereja do bolo disso, Educa, é a questão do Bruno Silva, que simplesmente ele escolhe o jogo que ele quer ir. Então, se ele tem um compromisso extra, familiar, alguma coisa, ele, não, eu não tô afim, hoje eu não vou viajar, não. Então, para que mais esculhambação do que isso? E nada foi feito. Isso era para no outro dia já ter sido feito alguma coisa, nem que fosse uma multa para o jogador. Porque, assim, quando deu essa rusga com o Augusto Inácio, isso é público, é só pegar aí as entrevistas após a saída dele, e que o ponto principal não foi campo, não foi nada, a gente via que a justificativa era pelo problema que ele tinha com os jogadores, ele expunha jogadores ali nas coletivas, e aí eu tenho que falar a verdade, o Geninho expõe tanto quanto ele, né, isso aí não é uma exclusividade do Augusto Inácio, e naquele momento o departamento de futebol, na figura do Marquinhos, foi a favor dos jogadores, né? Em vez de abraçar o conceito, abraçar a sua decisão, foi junto com os jogadores. Inclusive, tem frase do Marquinhos, que ele falou numa coletiva textualmente, a sorte dele é que eu não sou mais jogador, né? Então, quer dizer, ficou totalmente ao lado dos jogadores. Agora, tem uma questão, né? Nós acompanhamos já o futebol há bastante tempo, e na famosa cartilha do rebaixamento, tem uma série de itens ali naquele checklist que nós estamos cumprindo, nós não estamos vendo isso direito. Montar elenco com medalhões, achando que a Série B ia ser fácil. Terceiro treinador no ano. Passar a barca, que é uma coisa que o Felipe Silva hoje comentou ali com a gente e comentou no Twitter também, é uma outra característica de time que vai terminar o ano enrolado, né? Basta lembrar que ano passado o time do Criciúma caiu com o Luiz goleiro, com o Léo Gamalho, com o Wesley, caiu com um monte de gente conhecida, né? O próprio Avaí, quando caiu lá em 93 no Catarinense, tinha o Vilas, tinha o Adilson Heleno, tinha bastante gente boa, né? Então, quer dizer, cada vez mais montar um time no papel não tá querendo dizer muita coisa. Mas o que fazer, né? Eu ainda acho que esse time tem condições de dar um pouco mais, de responder dentro do campo, só que sem organização, sem estrutura tática, não vai sair. Isso serve para todos os jogadores, até esses que hoje a gente critica. Eu acredito que um Bruno Silva numa Série B, num time bem montado, bem estruturado, é óbvio que ele vai jogar, é impossível que não. Eu acho que o problema dele é muito mais físico, né? E daí eu acho que ninguém em sã consciência diria que o Bruno Silva não pode, né, em CNTP, em condições normais, temperatura e pressão, ele não pode jogar a Série B. Só que ninguém também aqui de fora tem acesso à análise física do cara, né? O teste físico. E, na minha opinião, esse é o principal problema. Ele não tem condições de correr, né? O joelho não permite que ele corra. Então, e aí tu coloca ele num time que joga totalmente espaçado, que dá 40, 50 metros de campo pro adversário, ele vai correr totalmente errado, né? Até tem uma pergunta aqui do nosso amigo Fabrício Daniel Borges, para analisar a montagem do elenco do Avaí 2020.
Acho que temos um grande número de jogadores com deficiência física, e aí eu até incluo mais uma questão, que é o próprio fator risco dos jogadores, né? Não dá para dizer que é falta de sorte o Rildo se machucar com frequência, não dá para dizer que é falta de sorte o Adrian se machucar com frequência, o Daniel Amorim, o Rômulo, são jogadores que têm um histórico grande aí de lesões, né? Então tudo isso acho que devia estar nesse pacote. Mas e aí, Borges, responde nosso amigo Daniel com relação a essa montagem do elenco. Então, Xavier, mandar um abraço pro Daniel. A gente acabou se conhecendo, a gente já se falava pelo Twitter, a gente se conheceu num clássico no Scarpelli, provavelmente com vitória, né? Porque, né? E eu não lembro exatamente qual foi o jogo. Sobre a análise do elenco, essa parte que ele fala de deficiência física é mais ou menos na linha do que o Xavier falou, assim. Time que corre errado não tem preparador físico que consiga dar jeito nesse time. Time que é desorganizado, que não tem padrão, que joga espaçado, que não é um time compacto, que não joga em bloco, ele sempre vai correr mais. Então esse time sempre vai estar esgotado fisicamente da metade do segundo tempo para frente, porque ele corre errado, é um time mal montado. Sobre a montagem do elenco, algumas contratações que foram feitas eu faria também, mas muitas eu não faria, assim, muitas eu não faria. Dos que vieram ali, o Valdívia eu contrataria, o Bruno Silva, e o Valdívia eu acho que não tá indo mal, tá? Agora foi pro banco tudo, mas eu achei que ele foi pro banco no jogo que ele mais buscou o jogo, chutou bastante a gol no jogo em casa, e o Valdívia eu traria, o Bruno Silva eu contrataria também, Bruno Silva provavelmente eu também teria errado, Rildo, mesmo com risco de lesão, dependendo do valor mensal, eu contrataria também. Agora tem outros jogadores ali que eu não traria nunca, sim. Eu não traria o Wesley, mas nunca, nem de graça, nem que o Criciúma pagasse o salário, não traria nunca o Wesley. O Ralf, eu ainda comentei no Twitter, bom aqui ter a rede social, né, para não parecer que a gente tá comentando o resultado. Quando o Avaí anunciou o Ralf, eu fui contra a vinda do Ralf, completamente contra a vinda do Ralf, muito porque o Bruno Silva já estava aqui. Então, se é início do ano e a gente tem que escolher alguém entre o Bruno Silva e Ralf, provavelmente eu iria do Ralf. Agora, com o Bruno Silva aqui, não tinha o menor cabimento a contratação do Ralf, porque a gente tinha o Pedro Castro, que tinha jogado muito bem de volante em 2019, também tem o nosso carinho, né? O Pedro Castro jogou muito bem de volante em 2019. A gente tinha o Bruno, que poderia fazer essa função, e a gente tinha o Jean Martin ainda, que também jogaria de volante. Então não tinha mínima necessidade de trazer o Ralf. Arnaldo, eu não traria nunca. O Rafael Pereira, eu não traria e teria errado, porque ele parece que pelo menos está regular naquela zaga. Ele com o time ajeitado, compactado, as deficiências dele podem aparecer menos. O problema é que os zagueiros do Avaí também jogam muito expostos, assim. Então, tem muita gente que... Tem o Adrian. O Adrian, eu não estaria também. Então tem os caras... A renovação com o Daniel Amorim para anos e anos. Vinícius Jaú por 5 anos. São coisas absurdas, assim, que o Avaí fez, sabe? E outras contratações eu achei que foram boas. A volta do Rômulo. O Getúlio não me enche muitos olhos, mas dependendo do valor, também volta. Foi formado na casa, ok. Mas, assim, dizer que a montagem do elenco do Avaí foi unanimidade, não é verdade. Desde o início do ano, eu também falava de goleiro. Eu acho que o Figelli era um cara que eu não confiava. Até começou bem a Série B, me passou confiança. Mas agora voltou a entregar. Mas também vai muita bola no gol, né, Xavier? É um negócio que tu comenta também quando a gente fala de goleiro, né? Vai muita bola, né? É muito cara que chega perto, tudo bem, ele toma todas, mas assim, vai muita bola nele. Não, ontem ele entregou de fato um gol, entregou, né? Até falhou em outros ali, mas o cruzamento também, né? O gol de cabeça no segundo pau foi sacanagem. A bola caiu atrás dele. Foram 4 perus ontem. Ontem a bola foi entregada atrás dele. Ali. Não, então, assim, na montagem do elenco, não dá para dizer que foi unânime a escolha da montagem do elenco. Muita coisa ali dava para discordar. O Avaí agora, final de setembro, não chegou o zagueiro rápido ainda. Então, isso aí, o Salinas, pô. Os caras contrataram o Salinas, que foi indicado pelo Rodrigo, que estava sendo mandado embora. O Rodrigo foi mandado embora, assinaram com o cara no dia seguinte. Então, assim, é inacreditável. Foi parecido com a do Jaú, né? Que eu acho que o pessoal, assim, já deu para ver pelas manifestações aí nas redes sociais de que o mantra da vez, e certamente amanhã, quando o Marquinhos for dar alguma coletiva, ou enfim, falar sobre isso, ele vai usar de novo, né? Vai dizer exatamente isso, que
é daquelas frases de que é uma mentira, mas quanto mais tu fala, ela vai virando verdade. Que é essa. Quando a gente trouxe, ninguém reclamou, agora estão analisando o resultado. Mas eu lembro muito bem, foi no começo desse ano, a torcida ficou empolgada, acreditou bastante e confirmou os nomes do Bruno Silva, do Valdívia e quem mais no começo? Do Ralf, teve bastante gente que gostou e tal. Mas o Gaston, até depois, o Gaston era um cara que tem um histórico de Libertadores, a gente Isso, mas no mais não teve esse cara assim. Exatamente, mas ainda nós estamos falando aí de vários nomes aí que não entraram nessa. Eu duvido que o NIF roda lá o seu sistema e sai o Salinas como opção para quarto zagueiro, e sai o Wesley como opção para volante, sai o Cléo Silva, que só não assinou por pouco, né? Então, teve muita coisa aí. Sai o Leonan. Ou sai o Leonan e joga o capa, porque o Leonan é péssimo. Então assim, complicado. Não é verdade essa história de que quando montamos o elenco, todo mundo confirmou. Alguns nomes nós gostamos bastante, e eu continuo achando que foram boas contratações. O Arnaldo, por exemplo, era uma contratação que eu gostei, não tá jogando bem, mas era um cara que tem uma carreira de Série B interessante, jogou bem na Ponte Preta no ano passado, o Avaí foi lá, pensou essa peça, beleza, é uma contratação que eu entendo para a Série B. Agora, o resto não, cara. O Wesley a gente foi completamente contra, o Salinas fomos contra, o Vinícius Jaú ninguém conhecia, então a avaliação ficou super dimensionada aí. O Kelvin talvez foi um que a gente gostou ali lá no começo, mas que a própria diretoria depois desgostou, já que afastou, depois trouxe de volta. Então, não é bem assim essa ideia de que, não, quando montamos o elenco, todo mundo gostou e agora estão reclamando de barriga cheia, entendeu? Eu acho que o que aconteceu foi que, assim, o perfil de contratações que foi apontado no início do ano empolgou, né? Eles foram atrás de nomes, né? Bruno Silva, Rildo, entende? Então, eram nomes muito diferentes daqueles que jogaram uma Série A, inclusive, né? Num orçamento muitas vezes maior. A gente foi de Luanderson ano passado para Bruno Silva na Série B. Então isso empolgou sem dúvida, né? Agora, duas coisas. Primeiro, a gente não tem de fora como saber a forma física dos caras, né? Tá na pista o Anderson, tá? Pois é. O Bruno e o Richard Franco também, né? Cabe, hein? E o Bruno Silva, por exemplo, é um que, se eu tivesse visto ele dar um pique, como eu vi no primeiro jogo dele, eu jamais teria trazido. Deu para ver ali que ele não tinha condições de jogar bola, entendeu? E o outro problema, na minha opinião, é a insistência em determinado perfil. Porque tu pode ter vários jogadores que são úteis numa Série B, mas se contratar todos do mesmo perfil, o teu time está mal montado. E eu acho que aconteceu isso, entende? Eu acho que faltou intensidade nesse elenco, faltou muita intensidade, tanto é que sem o Jean Martin o time é uma lástima, não consegue jogar de igual para igual com ninguém. Muda da água para o vinho, né, com a presença do Jean Martin. É só um exemplo. Daí foram em Wesley, foram em Bruno, foram em Ralf, daí muitos jogadores que se lesionam também. O Adrian, que até o Borges não citou, é um que eu acho que nenhum de nós traria. Então, assim, eu acho que insistiram muito em determinado perfil. Faltou operário nesse time aí de maestros, entre aspas, de muita gente para reger o jogo e pouca gente para correr o jogo, entende? Não, e a própria escalação atual do Avaí é prova disso, né? Como a gente falou, tá jogando o Jean Martin, que é imprescindível, como acho que todo mundo concorda com isso. Tá jogando o Capa, que estava aqui no passado, tá jogando o Frigeri, que era reserva no ano passado, tá jogando o Pedro Castro, que estava aqui no ano passado, tá jogando, né? Muitas dessas contratações, de fato, não estão jogando. Então, a própria realidade aí tá vendo o que a gente tá aqui falando, né? Mas diga, Borges, eu te interrompi, desculpa. Não, tudo bem. E mesmo assim, com todos esses erros que nós estamos apontando aqui, duas coisas. A primeira de todas, por mais que a gente tivesse aprovado todas as contratações, todas, fosse de forma unânime aprovado pela torcida, se desse errado, os responsáveis têm que ser cobrados da mesma forma. Claro. E dizer que todo mundo aprovou não é nenhuma desculpa, porque o cara, sei lá, o cara
cobrador da Transol, o outro é médico, o outro é dentista, ninguém é pago para fazer essa função. Então, se o conjunto da torcida, cada um dentro da sua função, sem ser especialista em futebol, aprova as contratações, isso não é nenhum tipo de atenuante para o departamento de futebol, assim. É bom deixar claro isso, assim. Não é o nosso caso, que nós discordamos de muitas, mas se as pessoas aprovassem de forma unânime, também não é desculpa para se eximir dos erros, né? E o segundo ponto é o seguinte, só para completar, Fê, rapidinho. E o segundo ponto é o seguinte também, mesmo assim, com esses erros na montagem do elenco, dava para ter um time competitivo. É isso que tem que ser batido. E por incrível que pareça, a pandemia, por favor, me escutem com bons ouvidos, teve o seu lado bom pro Avaí, no sentido de cheio de veterano e pode trocar 5 caras. Então, assim, tu pode se dar o luxo de botar 5 veteranos em campo e falar, meu amigo, entrega tudo em 45 minutos, ou se botar o cara com 10 de segundo tempo, eu preciso que tu entregue tudo em 35, 40 minutos, tu pode mexer meio time, amigo. Então, assim, mesmo assim, com essa montagem errada, são jogadores que têm qualidade técnica, falta essa intensidade que o Educa mencionou, e mesmo assim, com 5 substituições, um time bem organizado e bem montado, nessa Série B, pode sim render bons frutos. Apesar de tudo, esse time poderia sim ser competitivo. Mas o Avaí não compete, assim. Não compete. O Avaí pega time bem treinado e o Avaí não consegue competir. E time que não compete, cai. É simples. Diga, Fê. Não, ali sobre o aval da torcida, né? Nas contratações. A torcida não tem dados que o Marquinhos e o Diogo, no nosso caso do Avaí, tem. A torcida não tem o NIF lá para dizer se eles vão se lesionar ou quantas vezes já se lesionaram na carreira, o histórico deles. A torcida não vai olhar isso. A torcida é paixão. A torcida vai olhar lá, o Renato já foi bom no Avaí, beleza, vamos embora, vamos trazer ele. Não vai olhar a questão de lesão nem nada disso, e idade, enfim. Quem tem que fazer isso é o departamento de futebol. E aí eles também têm que ser cobrados disso. E dizer que a torcida dá o aval, isso aí mais uma vez aquele amadorismo que a gente fala do que reina no Avaí. Então a torcida serve para dar o aval para eles quando bem entender, quando for bom para eles. Então a torcida deu aval nas contratações, então tá tudo certo, não reclamem se der errado. Tá, mas aí eles não escutam a torcida para botar aquela coisa amarela em campo, né? Pois é. Porque assim, a pesquisa ridícula de qualquer um no Twitter já viria que aquilo ali é uma bizarrice. Mas é para culminar, assim, é para fechar com a chave de ouro esses 2 anos que tá sendo assim o Avaí. Assim, é ridículo. Não, e é isso, né, Fernanda? A torcida, nessas horas, ela serviu como uma espécie de avalista, né, das contratações, mas perante críticas, ela não paga meia hora de salário, né, do cara que está em campo, né? Então, eu acho que tudo isso resume um pouco que existe no Avaí uma miopia grande de entender isso, né, de entender o próprio papel do Avaí como um clube. Eu acho que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, e aí resulta nesse tipo de situação, né? O time, de certa forma, perdido, não sabe o que está acontecendo. Eu vi que colocaram aqui, tem time pior do que a gente, beleza, que também é um outro checklist de time que vai cair, sempre fica naquela, não, mas tem muito time pior, e fica, e vai, as rodadas vão passando, e esse time pior continua à frente do Avaí. Até para passar ali por... Não, diga, Fê. Uhum. Então, de disputa de título que a gente imaginava no início do ano, agora basta ser melhor do que 4. É isso praticamente que a gente já tá mirando, para te ver como o ano é decepcionante. E ainda falando sobre um pouco aí do Avaí, o que eu acho uma brincadeira de mau gosto é algumas pessoas terem continuado no clube, assim. Após aquele vexatório ano. E para concluir o ano, não sei se vocês lembram daquele episódio, até hoje saiu bastante essa imagem do Evandro comemorando o empate do Cruzeiro, até porque o nosso próximo adversário é o Cruzeiro. Então, aquilo ali era justa causa, em qualquer clube sério. Porque foi assim, a gente finalizou o jogo,
a gente rebaixado, com aquela campanha horrorosa, e ele comemorando como se não houvesse amanhã. Assim, a gente tinha, eu olhei aquilo assim, não, a gente tá conquistando algum título que eu não tô sabendo. Não só rebaixado, aquele jogo foi o jogo que rebaixou. Aquele empate matematicamente rebaixou o Avaí, né? O jogo do rebaixamento. E aí é inacreditável. É inacreditável o que aconteceu ali. E ele continua como o auxiliar Evandro. Então, se o Geninho caísse essa semana, quem iria comandar o time era o auxiliar Evandro. Minha gente. E assim, eu sei que tem muita gente que ainda acredita numa recuperação, é óbvio, né? A gente também tá aqui torcendo para que o Avaí vença sexta-feira, vença o clássico e engate uma sequência de trocentas vitórias, é óbvio. Mas só para lembrar, né? E o pessoal gosta de se apegar às vezes nas exceções aí do passado. Aquele time que subiu lá em 2016, que quando o Silas saiu, ele sai após uma derrota para o Bahia aqui na ressacada. E o primeiro jogo do Avaí no retorno, e aí o segundo jogo foi lá no Maranhão contra o Sampaio Corrêa, e dali em diante o Avaí engatou uma sequência e acabou subindo. Naquela oportunidade, era a 21ª rodada, o Avaí era o 15º colocado, com 23 pontos, 10 abaixo do G4. Então, a gente já está perto disso, nós já estamos perto de 10 pontos aí do G4. Tem muitos times que estão abaixo da gente, que tem menos jogos, tem time com ainda 8 jogos, então tem mais 2 jogos ainda à nossa frente. Então, tu podes até negar a realidade, mas os efeitos da realidade tu não podes ignorar, e é o que está acontecendo no Avaí. Se a torcida aprovou ou não, se fulano tá rendendo ou não, o resultado tá aí. Perda do título em casa, né, da Recopa, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, eliminação do Catarinense e campanha de time que vai brigar pelo rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que a torcida tem culpa, né? Não dá para dizer que a torcida, né, tem algum tipo de intromissão aí nesses resultados. Mas diga lá, Educa. E Xavier, essa arrancada que tu mencionasse aí, do time do Claudinei, né? Aquilo foi um raio, né, que aconteceu. Aquele time era horroroso e conseguiu resultados mágicos, alguns gols absurdos, entende? Acho muito difícil que aconteça mais uma vez. E eu temo muito porque o Avaí está no fundo do poço em todos os aspectos do jogo, assim. Tá fisicamente terrível, e o Borges ainda falou que um time desorganizado corre mais. Eu concordo com ele, mas eu acredito que vai além disso. Eu não sei se a culpa é do preparador necessariamente, não tem condições técnicas para avaliar isso, mas o fato é que o time do Avaí é gordo, né? É gordo, sem intensidade, bolas assim, o Valdívia mata de costas, ele não tem força, não tem explosão física para chegar na bola, o marcador engole ele. Todo mundo tá morto, o Capa tá gordo, tivemos pandemia, tivemos meses de preparação, os caras estão gigantes. Então, não sei se é o preparador ou não, mas o Avaí está no fundo do poço físico, na minha opinião. Tecnicamente também está num péssimo momento, né? Taticamente, o Avaí é desorganizadíssimo. E, por fim, psicologicamente, né, também está na pior das condições. O time não tem motivação nenhuma, está sem confiança nenhuma. Então, assim, eu temo muito, porque nos próximos 2 jogos a gente tem 2 pedreiras. Eu temo muito de o Avaí entrar nessa zona de rebaixamento, depois para sair pode ser muito difícil. Não, e assim, né, Educa, às vezes o próprio Geninho fala bastante sobre isso, eu também já ouvi do departamento de futebol também. É um lamento o tempo inteiro por causa das lesões, né? Mas o fulano tá machucado, ciclano tá machucado. Eu tenho muitos atacantes, mas a maioria tá no DM. Cara, na boa, né? O Avaí gosta de falar as coisas como se acontecesse só com ele. O Avaí pegou vários times, e o Sampaio Corrêa é um deles, que tinham desfalques, às vezes 7, 8 jogadores com Covid, né? O Confiança era um time estraçalhado lá por causa da Covid, o técnico com Covid. O Cuiabá, né, tava todo corongado. O Cuiabá também, o Sampaio Corrêa jogou metade dessa Série B aí, com basicamente metade do elenco por causa da Covid. Então, mas
tem a pandemia, tem para todo mundo, tem lesões, tem para todo mundo, então não tá na hora de falar um pouco mais a verdade, né? Parar de ficar com essas cortinas de fumaça e ver que, cara, o Avaí, independente das contratações que tem, são boas, são ruins, aprovadas ou não, como time de futebol, não aconteceu. Ponto. Desde o começo do ano, já são 23 partidas, o Avaí não fez uma partida boa, nenhuma das competições que jogou, não consegue se impor contra ninguém. Vitórias que tem são vitórias, às vezes, de uma individualidade. Os últimos gols aí que fez foram gol de bola parada. Então, né, o gol lá no Sergipe, o gol aqui também num escanteio. Então, é muita coisa errada para a gente ficar atendendo a questões místicas aí, né? É o azar das lesões, é o azar de não sei o quê. Cara, o time é uma bagunça e tá sendo uma bagunça desde o começo do ano. Mas diga lá, Borges. E assusta porque é inacreditável, assim, que o presidente do clube, ele acredita piamente que parece que eu consigo ver isso. Tipo, os 2 primeiros treinadores escolhidos pelo departamento de futebol, e agora o Batistotti chegou e falou, agora acabou, agora eu vou trazer um cara que eu sei que é bom, que já tem 2 acessos pelo clube. Então isso aqui é complicado, porque o Batistotti acredita piamente que o Geninho é um cara qualificado, e que o problema agora são os jogadores. Então, assim, tem 2 erros aí de avaliação absurdos, assim. O primeiro é o óbvio, é achar que o Geninho ainda é um bom treinador. Isso é absurdo, sim. E o segundo é mandar essa barca de jogadores embora e o Geninho não vai ficar. O Geninho não vai ficar, tá? Porque o Avaí vai caminhar para a zona de rebaixamento e o Geninho não vai ficar. Que ele vai ser promovido ainda. Não tem, Educa, tô te falando, cara, não tem como, o Geninho não vai ficar, quando a água bater na bunda, ele não vai ficar, e aí tu começa a ver essas coisas absurdas, assim, porque se o Avaí fosse, eu concordo, toda essa parte da montagem do elenco e tudo, assim, mas um time desorganizado, ele também fica desmotivado, assim, então, o Ralf treinou com o Tite a vida toda, ele vai ter que ali aguentar o Geninho dando esporro, e dizendo onde é que ele tem que passar a bola, torcendo, ali na beira do campo, isso aí também cansa, sabe? Então o Avaí não tem organização nenhuma, e é inacreditável, não está sendo cogitado. Não, tem 2 coisas inacreditáveis. A primeira é a reunião ser amanhã. Porra, não dá para fazer uma videoconferência, era para ter feito ontem a videoconferência. Era para ter feito sábado à tarde, né? Não, vamos esfriar a cabeça. Não, vamos esfriar a cabeça, Faz a reunião às 5 da tarde. Todo mundo pega o seu telefone, se reúne e faz a reunião. Não, vai fazer a reunião amanhã. Que isso, cara? Na verdade, eles já foram empurrados com a barriga desde lá de trás, né? Quando já falaram que ia ter mudança na segunda-feira, o que faz 2 semanas aí? A segunda-feira não chegou, né? Eu tenho a impressão assim de que o Avaí tá esperando que as coisas aconteçam milagrosamente, entendeu? Esperando que assim, não, esse time é bom, a gente montou, já ele vai render. Não. Pode esperar até quinta, pode esperar até 2 semanas, porque já ele vai render. A gente sabe, o fulano não joga bola, o Bruno Silva não joga bola, o Valdívia não joga bola. Cara, e as coisas estão passando e não tá se resolvendo, entendeu? Eu até acho, assim, que o Geninho pode sair, mas sai por conta própria. Eu não vejo o presidente indo na imprensa e dizer assim, o Geninho foi demitido, obrigado, Geninho, um abraço. A gente vai depois saber que o Geninho pediu para sair e indicou alguém. Porque é assim que funciona, a gente sabe como é que o Batistotti é. Uma das vezes foi contra o Guarani da Palhoça, não foi? Sim. Ele tomou 5, inclusive, do Guarani da Palhoça, teve que pedir demissão. Sim. E a outra foi também, pediu demissão no time do ano passado. E a outra demissão, não lembro em que circunstância foi. Mas, enfim, Sim, mas toda vez é a mesma coisa, assim, ele tem que sair e tem que ficar, e o presidente não ouve ninguém, né, só ouve a si próprio. Eu até nem acho que quando ele traz o Geninho, ele conta com isso, né, de acesso ou não, ele traz porque basicamente deve ser a única pessoa que ele tem um contato mais próximo e se diz amigo pessoal, então é por isso que ele contrata, mas eu não vejo um cenário onde haja um choque de gestão, sabe, não, Geninho acabou, não dá mais, vai sair, vai entrar o fulano e deu. Eu acho que só se ele pedir para sair, aí sim. E o interessante também, né, Xavier, é que o Geninho vem com aquele discurso
de acabar com o futebol reativo, de que o Avaí é time grande, o Avaí tem que propor jogo. Aí tu pega os jogos do Avaí, é 30% de posse, sabe? E aí não tem um pio assim. Então dá para ver que esse discurso do presidente é completamente da boca para fora, ele não domina o assunto, ele não sabe explicar o que é um time reativo, ele não sabe o que é propor jogo, ele não sabe nada disso, ele apenas repete conceitos assim, sem nenhum domínio sobre o tema, porque o que a gente está vendo agora, a gente não viu nem nas maiores retrancas do Claudinei, assim. Aí, se tu pegar aquele Grêmio, Avaí 2-0 lá, vai empatar a posse de bola do Avaí com o Avaí Oeste. Só que lá o Avaí pegou o campeão da América fora de casa, e aqui com o Oeste o Avaí tem 4 vezes o orçamento do Oeste. Então, assim, aí a gente não vê nada, falar nada, né? Aí tá tudo bem, porque é o Geninho, porque não sei o quê. E na prática a gente vê que é uma zona. E o pior de tudo, né? É o Geninho, ele quer a bola para jogar e não consegue ter. Não é nenhuma estratégia, assim, é porque ele não consegue pegar a bola. Então é lamentável o que a gente tá vendo no Avaí, assim. É lamentável o que a gente tá vendo no Avaí e a gente tá caminhando a passos largos para a Série C. A mudança de rumo para não cair era para ser feita lá no jogo com o Oeste, tá? Porque o que ele fez naquele primeiro tempo com o Oeste, ele não, mesmo na vitória, ele não tinha nem que voltar para o intervalo. Mas ok, voltou. Agora, ele deu a coletiva, ele não era nem para dar a coletiva, era para ser demitido no vestiário. Uma das maiores vergonhas da nossa história, assim. Teve outro jogo em casa, se não me engano, contra a Chapecoense, que o goleiro foi para os 44 do primeiro tempo. Não, foi um jogo em casa, da Chapecoense foi fora, não lembro quem foi. Avaí quem? Tá fechado o teu Ponte microfone. Preta, Ponte Preta. Ponte Preta, isso. Aos 44 do segundo tempo, o goleiro foi para a área, assim. O Avaí dava bico para a área de qualquer lugar do campo, a partir dos 44 minutos, uma várzea completa, assim. Os caras for ver o jogo do BAC, não vai ter isso. E aí o cara continua no cargo, assim. Ele continua no cargo e ele vai continuar escolhendo o elenco, vai continuar montando o elenco. Então, assim, é um completo absurdo discutir primeiro os jogadores agora, porque a gente tem que estar discutindo a mudança técnica para esse técnico novo. Aí sim, um cara qualificado, discutir esse grupo de jogadores, e a gente não está vendo o centro da questão, a parte mais importante ser discutida. E o Geninho vai cair, tá? Ele não, se não cair agora, ele vai cair mais para frente, porque como tu falou, a verdade não vai dar para esconder os resultados desse amadorismo do Avaí. Então, a gente tem um caminho muito perigoso mesmo. Mas eu acho que não é difícil esse tipo de decisão. Ainda acho que não descarto a possibilidade do Geninho cair para cima, como diria o outro, né? Trazer alguém para ser treinador e ele assumir uma função administrativa, enfim. O fato é que... É só ele querer. É só ele querer. Se ele propor, sabe que eles fecham isso amanhã na reunião. Até o Rafael... Desculpa, Fernão, só ia complementar com o Rafael Botelho aqui. Ele disse que a reunião será amanhã, acredito ser porque o Batistotti passou por uma cirurgia no coração hoje e será liberado amanhã. Nem sabemos se será amanhã mesmo, como sabemos que ele é centralizador. Aí já é uma outra... desejo pronta recuperação ao Batistotti, que ele fique bem, ok? Mas o Avaí não pode esperar, né? Não vai esperar quando for tarde demais. Eu acho que... Também, né? Eu acho que nesses casos, se o presidente não pode, existe vice-presidente, existe diretor de futebol, existe uma comissão ali que tem que assumir o Avaí. Agora eu vou esperar, eu vou ficar doente na minha empresa, vou ter atestado, e a empresa vai parar porque tem que me esperar. Não, né? Não acontece isso em nenhum lugar do mundo, assim. Claro que toda a recuperação dele, que fique... Mas é o retrato, né? Acontece no Avaí, obviamente. É o retrato do Avaí, né? Isso é o retrato do Avaí. O Avaí centralizador, um cara que não teria que tomar as decisões técnicas da equipe, é essencial para uma reunião de decisão técnica. Os caras teriam que estar vendo o desempenho do Avaí em campo, os caras teriam que estar vendo o treinamento, e aí, a partir disso, já está com a decisão tomada, assim. E aí o Geninho tem tempo de treinamento, chega em campo, a gente não vê nada. Como o Mozart sempre fala, o campo tem que falar. O campo do Avaí não fala. É tempo de treinamento, jogo, e não vê nada. O Avaí não vê nada. E, importante dizer, tá? O Elano, que eu comentei, tem 2 troféus de debate que eu comentei isso aí. O Elano fez um bom jogo lá em Cuiabá, o jogo que ele empatou e fez o gol no final, no lance duvidoso. O jogo com o América não foi tão bom quanto o jogo que ele empatou e ele venceu. Então ele saiu com 2 times que estão postulando o G4 e trouxe 4 pontos, tá? Um time que tem 30% da folha do Avaí, ou 1/3 da folha do Avaí. E olhe lá. E tu já vê trabalho do treinador com 5 jogos. O Geninho tá aí há 10 jogos, a gente não vê absolutamente nada, com um elenco muito mais qualificado.
Então é inacreditável que não estejam enxergando o óbvio. E se eles não estão enxergando, eles podem assistir o Troféu Debate, que a gente está falando do óbvio desde as vitórias. Assim. O desempenho do Avaí sempre foi horroroso. O Avaí sempre foi desorganizado. O Avaí nunca teve trabalho de treinador. É inacreditável que o óbvio não esteja sendo visto, porque tem que enxergar. Sim, é inacreditável, sim. Inacreditável. O Avaí está fazendo a cartilha do rebaixamento. E além de desorganizadaço, ainda tem, as escolhas de jogadores em campo são trágicas, né? E as substituições, ou a ausência de substituições, quando o time está totalmente desconfigurado em campo, também, né? Esse último jogo foi bem icônico, a gente tomando um baile, tomando 3 buchas do Sampaio Corrêa em casa, e o time voltou igual, cara. Isso com 5 substituições permitidas, né? A gente já tinha perdido o Adrian, mas então não tem nem a desculpa de ele é obrigado a segurar uma sub, né? Não, tem 5. E em vários jogos, né? Isso se repetiu, o time horroroso até o final e tal, e sem substituições. Enfim, eu acho que tem muitos aspectos negativos desse trabalho, de fato. E ontem, o Sampaio Corrêa ganhando por 4-1, mexeu 2 vezes, botou 2 atacantes, trocou os 2 de lado e colocou 2 novos. Então, assim, a galera largou, sabe que vai chegar aqui no Avaí. Foi mais um técnico como o Brigatti da Ponte Preta, que anunciou o que ia fazer e fez. Vou jogar no campo do adversário, vou jogar em cima do Avaí, vou pressionar a saída de bola, e fez, como a Ponte Preta também fez. E o nosso treinador não, e o curioso é que ele vai para a coletiva, o Geninho, e ele comenta o jogo como se fosse comentarista do Sport TV e não o principal ator desse processo. A Série B é muito competitiva, a gente precisa marcar mais em cima. Ok, treina o time para marcar mais em cima. Não, a gente não pode dar espaço para o adversário. Beleza, treina o time para não dar espaço. Mas ele comenta como se tivesse na cabine da CBN diário, assim, faz um apanhado aí do jogo. Então isso vai deixando a gente cada vez mais longe dos nossos objetivos. Acho que tem uma galera falando aqui, gente, tem muita gente falando aqui, hoje a live... E é sempre aquele nós temos que fazer, né, Xavier? É sempre o papo bem como tu fala, nós temos que chegar mais à frente, nós temos que, mas e aí? E o trabalho vai aparecer quando, fazer né? Isso? É complicado. E esse choque de realidade a gente já teve no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que teve inclusive mais chances de fazer gol do que o Sampaio, ganhou só de 1-0, mas em termos de jogo mesmo, o banho que a gente tomou do Botafogo de Ribeirão Preto foi um negócio absurdo, assim. Então a gente teve diversas provas de que o trabalho técnico não estava entregando resultado. Se o pessoal não está enxergando, vai ser tarde demais. Aí o pessoal já está pedindo o Educa presidente, né? Lembrando que 2021 tem eleição, tá, pessoal? Então é o momento. O Júlio Medeiros aqui, vocês poderiam falar rapidamente sobre Leonan e Lourenço? Hoje saiu de que ambos estão bem perto do Santa Cruz, clube que eu sou torcedor do Santinha. Acham que eles podem ajudar na Série B? Boa sorte na Série B. Acho que sim, Júlio. Para a Série C, o Lourenço é um cara que faz ataque e lateral direita. Quando ele tá na lateral direita, ele parece que é atacante. Quando tá no ataque, parece que é lateral direita. Mas, enfim, é um jogador que tem qualidade, não é um tremendo perna de pau, um jogador jovem, tem qualidade, tem velocidade. Acho que ele pode ajudar, sim, o Santa. Confesso que não conheço aí do elenco de vocês para poder dizer que se seria titular ou não, né? O Leonan chegou aqui como lateral esquerdo, mas da maioria das vezes que foi aproveitado foi na meia. E o Leonan, eu não sei se tu pegasse o programa aqui desde o começo, mas é o personagem daquilo que citou lá o Felipe Borges, do cara que estava sem contrato até os 48 do segundo tempo, aí fez um gol e foi mantido aí no elenco. Mas é um lateral esquerdo, ala esquerda, meia, bate bem na bola, né? Mas aqui no Avaí não mostrou muito serviço, não. Eu não acredito que eles vão ter êxito no Santa se forem, infelizmente, Júlio. Aliás, eu queria anotar que o Santa tem um baita volante chamado André. Bom jogador. É isso aí. Quem mais aqui falando? O pessoal elogiando muito Borges, que hoje estava na versão with lasers, né? Dando total pistola aí, tá muito bom. Quem aqui tá falando, o pessoal tá pedindo o Jorginho do Juventus, né, como uma opção aí para treinador. Hoje
hoje também o Anderson Moreira tá na pista, né? Então seria um sonho, mas acho que ele é um técnico um pouco mais caro. O Adriano Gonçalves também tá aqui, tá falando dos amiguinhos. Quem mais? Enfim, acho que também a gente pode falar um pouco, né? E foi um assunto que foi bastante comentado, que é a camisa, né? O Avaí entrou com a camisa amarela. É óbvio que não ganha jogo, é óbvio, a gente sabe tudo, né, que está envolvido em cima disso, mas o simples fato do narrador do Sport TV ter que ficar a todo momento lembrando que o Avaí é o de amarelo, tá? Diz muito também sobre o que a gente tem, né? Aí hoje para mostrar, e a camisa amarela é só mais um desses capítulos que a gente vive reclamando aqui, vive falando toda a vida desse distanciamento com o torcedor. Né, a camisa foi lançada na semana passada, a repercussão negativa foi imensa, cada postagem do clube com a camisa era tomada por comentários negativos, era horrorosa. O carinho da torcida, né? O carinho da torcida, e eu tenho certeza que o clube botou de pirraça mesmo, né, e eu tenho certeza também que estavam com o tweet ali salvo já no rascunho, para caso o Avaí ganhasse o jogo, iam fazer alguma piadinha, dizendo que, e aí, camisa bonita, né, tal, porque é assim que eles tratam o torcedor. Esse assunto é um assunto delicado para o Felipe Borges, né, que além de tudo, eu sei que bastante gente conhece o Borges aí, do que ele fala no Twitter, mas o Borges é professor nessa área do marketing, tem mestrado também nessa questão da gestão de marketing, não é apenas um torcedor que fica dando pitaco, né, e mais uma vez, né, Borges, fizemos feio para todo o Brasil. Pois é, Xavier, é complicado. Agradeço a apresentação do amigo, nem tanto. Realmente é a minha área, né? A minha área é marketing e gestão de marca, gestão de imagem. E o que a gente viu foi um absurdo, assim. Dá para falar da parte, tem toda a parte do torcedor, né? Que aquilo ali afeta muito o torcedor do Avaí. E tem a parte gerencial também, que também é um completo fracasso, né? A gente tem que agradar o nosso público, né? Como tu bem comentaste ali. E o Avaí parece que não liga para o público-alvo dele, assim. Então é um negócio muito incrível. E outro ponto é que a gente nota, não, a gente precisa inovar, camisa em cor diferente da cor do clube, isso é sucesso no mundo todo, tal, e tudo, ok. Só que assim, a gente primeiro nota que é uma ação completamente descontinuada, assim. O Avaí não é que assim, não, a gente vem fazendo várias camisas, e isso é um processo que o Avaí está fazendo de tentar, por exemplo, tá? Tô fazendo um exemplo aqui. Tentar internacionalizar a marca e lá fora, isso é algo que é muito comum e tudo. Não é uma cultura que a gente tem aqui no Brasil ainda. O Avaí não tem uma camisa toda azul. O Avaí com a Umbro nunca teve uma camisa toda azul e branco. Ela teve azul com azul calcinha, depois teve azul com o logo da Umbro amarelo, e agora veio uma camisa completamente amarelo. Teve aquela camisa horrorosa no ano passado. Então a gente nota que não é nenhum tipo de ação continuada e é algo que fere o torcedor. E eles sabem que a gente não deseja aquilo. Isso é que é engraçado, assim. E todo esse fracasso nessas camisas reflete diretamente, primeiro, na imagem do clube. O que aconteceu na transmissão da Sport TV ontem para todo o Brasil foi um completo absurdo, assim. O Avaí jogando, e ficou feio, sabe? Não é Avaí, é um negócio que afeta diretamente a nossa autoestima como torcedor, assim. E isso não reflete em vendas, né? Como foi a camisa do ano passado, que não vendeu absolutamente nada, como é a camisa desse ano, que não vendeu absolutamente nada até agora, enquanto a do esporte já bateu recorde de vendas e tudo. Então, também lesa o Avaí financeiramente, porque o Avaí ganha royalties nas vendas dessas camisas. Então, não tem nenhum ponto positivo o que o Avaí fez. E outro ponto que é interessante também frisar, o Grêmio ontem, que teve a camisa 3 lançada ao mesmo tempo que a camisa do Avaí, jogando em casa que o Palmeiras jogou de uniforme 1. Também não há nenhuma obrigação em que lançarem a camisa, a gente tem que jogar com essa camisa. Poderia ter jogado com a camisa 1, já que o uniforme 1, o Avaí não joga nunca, né? Que é com o calção azul e o meião azul. Aí, ontem foi a cereja do bolo, assim, né? A cereja do bolo na pior conotação possível, assim. Além da gente apanhar fortemente em casa do Lanterna, o jogo passado para todo o Brasil, e não foi aquela goleada ao acaso, né? Porque, pô, tu olha o 0-4 com o Figueirense em 2013, eles chutaram 5 bolas no gol, as 5 entraram, né? Uma foi anulada.
mas o Avaí foi em cima, mesmo com 10 tentou jogar, tal. Não, o Avaí foi completamente dominado pelo Sampaio Corrêa, foi um banho de bola, passando pro Brasil todo, jogando de camisa amarela. Olha, foi assim, foi uma vergonha inacreditável, assim, inacreditável que a gente tenha que passar por isso em 2020, com todos esses recursos de tecnologia, toda a informação sobre gestão de marca, todo o exemplo que outros clubes dão sobre essa gestão de marca, sobre o cuidado com a marca. Aí a gente vê que o Avaí não liga para isso, assim. Pro Avaí é um negócio menor, quando o cara reclama da camisa, tu é chato, fica reclamando da camisa. Meu amigo, a camisa de um clube é o maior símbolo dele. Ele é o maior símbolo dele, é pela camisa que esse clube é reconhecido. E quando o Avaí, por anos e anos, começou com a Azul Calcinha lá em 2016, aí mesmo todo mundo reclamando, eles repetiram a Azul Calcinha em 2017, aí vem a despedida do Marquinhos, foto que é histórica, que as pessoas vão querer ver os lances desse jogo em 2065. Pô, quem foi o Marquinhos? Qual o último jogo dele com o Avaí? Aí aparece o Marquinhos em casa, todo de branco. É um negócio lamentável, assim, é um negócio lamentável. É um negócio que não tem nenhum tipo de gestão, não tem nenhum tipo de padrão. É jogado ao acaso, assim, e é muito triste ver o Avaí ser administrado assim, porque não há nenhum tipo de ciência por trás, não há um planejamento, não há nada. Não há absolutamente nada. O Avaí é tocado ao sabor do vento, e isso é muito triste, porque isso vai sempre jogando contra a marca do Avaí, né? Então, a gente não sabe, em 100 anos de história, por falta do básico, qual que é o nosso uniforme 1, assim. É inacreditável. É inacreditável que pessoas tenham dúvidas disso. Então, aí quando a gente vê o logo do Avaí, só para fechar, rapidinho, Xavier, quando a gente vê o logo, quando aparece o placar na NSC e aparece as cores do time, as cores do Avaí na NSC é o branco e o azul calcinha. Então a própria imprensa olhou, não, acho que essa cor aí é o azul claro. Nem o Avaí se dá esse respeito. Então aí vai ter gente que vai reclamar do narrador, do comentário do Sérgio Xavier. Nem o Avaí se dá o respeito, meu amigo. Aí depois, como ano passado, reclamaram da narração do Gustavo Villani, lá quando o Avaí vendeu o mando para Brasília, que ele só torcia pro Flamengo. Meu amigo, o Avaí vendeu o mando, tu quer que o narrador respeite? Então, assim, quem tá lá, a pequena, o Avaí. E isso é muito triste. É muito pior que os resultados de campo. E também, né, tem uma coisa que o Educa fala muito bem e que já comentou aqui no programa outras vezes, né, que é o resultado disso, né, Educa? Essa questão da marca, da venda do mando de campo, esse distanciamento programado da torcida, isso tudo vai ter uma repercussão que a gente não sabe em quanto tempo pode recuperar isso, né, Educa? Como é que será o Avaí das futuras gerações? Não, primeiro, Xavier, o cardiologista do Borges me ligou aqui e pediu para interromper a fala dele. Ele já estava ficando nervoso. Primeiro falar do Geninho e agora falar da camisa. Brabo, cara. Queres quebrar o cara? Não, falou muito bem, né? Porque além do aspecto técnico que o Borges domina, ainda tem a paixão do notável havaiano, dos verdadeiros notáveis, né? Então, mas sobre a camisa, eu não domino essa parte técnica, não é meu ramo, mas eu falo como torcedor, né? O que mais me assusta é a completa desconexão da realidade. Eu até fiz como os jovens chamam, thread, é isso, não? Fio no Twitter, falando a respeito, a completa desconexão da realidade. O Avaí está dentro de uma bolha, e ele sabe que isso machuca a torcida e ele continua insistindo, entende? E daí, quando dá errado, é um fracasso absurdo, o Avaí é hostilizado em todas as redes sociais, ele bota a culpa no torcedor, que o torcedor não compra, que o torcedor é chato, entende? Eu nunca vi disso, eu nunca vi nenhum negócio que age dessa forma. Que não vende seu produto, que seu produto não é aceito pelo consumidor, e daí vai lá o dono da empresa, em vez de demitir quem teve a excelente ideia, ele culpa o torcedor, culpa o cliente, no caso, né? Então, não consigo entender. E eu, como tu bem falaste, eu temo pelos nefastos efeitos disso no longo prazo, entende? Porque o Avaí vende mando. Alguns anos atrás, o Avaí disse que o Avaí não se vende, né? O Avaí não se vendia, ele vendia o jogo para o seu torcedor, apesar da fase ruim, apesar da eventual venda
ser um negócio proveitoso financeiramente para o clube, e o Avaí não se vende, ou não se vendia. Agora o Avaí se vende, o Avaí aparece com uma camisa amarela, entende? O presidente fala para o sócio que o sócio não paga nem um salário, então nem ser sócio faz sentido na cabeça de alguns torcedores, né? Então, eu não sei quem é que vai torcer para o Avaí daqui a uns 30 anos, se for nessa toada aí, entende? O cara pode ver o time da Premier League na TV, pode ver o Real Madrid num clique no celular, vai torcer para o Avaí à distância, para ser hostilizado, não se reconhece no uniforme, não se reconhece em nada, o mando, quando o cara quer ir no melhor jogo do ano, no filé mignon, o mando é vendido. Então, eu acho que os efeitos disso no longo prazo vão ser muito perniciosos para o Avaí. Não, e assim, né, eu, por exemplo, eu acho que falo pela maioria aqui do programa, né, eu não torço para o time, eu torço para o clube. Né, eu acho que também é uma coisa que é muito visível aí nas redes sociais, que tem gente que torce só para o time. Esse pessoal que fala, não, o Avaí pode jogar de verde, de vermelho, de qualquer coisa que eu vou torcer. É o pessoal que torce pro time. Então ele é havaiano do primeiro minuto ao 90º. Ali ele é havaiano, ele torce e tal. Saindo dali, nada importa. E não é assim. Eu acho que o Avaí é um clube e a gente torce por tudo aquilo que ele representa. As suas cores, os seus símbolos, os seus ídolos, a sua história. Tudo isso faz parte desse combo que nos faz torcedores do Avaí. E é triste quando isso parte de lá de dentro, né? Quando essa ideia é quase que uma ideia institucionalizada, isso não é por acaso de que isso acontece. A gente tem o próprio presidente fala que é uma honra perder um técnico pro Botafogo, é uma honra vender mando de campo pro Flamengo. O que importa para ele é a opinião do Queiroz e de outros famosos aqui da cidade. Então, tudo isso é uma questão bastante interessante e que sai de dentro para fora, não é uma questão de fora para dentro. Eu atualmente estudo um pouco desse comportamento aí, em especial da geração mais jovem, né, até em função do mestrado. E uma coisa que fica bastante característica é essa, entendeu? Essa nostalgia de querer lembrar como era bom sentar na arquibancada de cimento, pegar chuva, levar copo de mijo e ir com o pai no colo, 7 pessoas dentro de um Fusca. Cara, isso é uma nostalgia nossa. É uma coisa que a gente que viveu isso tem aquilo na lembrança como uma memória afetiva. As novas gerações, elas não querem saber disso. Eles não viveram isso. Nos anos 80, a Placar fez uma pesquisa e só 3% das pessoas disseram que não torcem para nenhum time. Esse índice, em 2020, é de 25%. A maior torcida do Brasil hoje não é a do Flamengo, é a do sem time. Isso porque os clubes viraram as costas para ela, porque esse modus operandi de tratar o torcedor como um estorvo não é o único do Avaí, muitos clubes trabalham assim, trabalham o tempo inteiro só com a ideia da paixão, torce porque tu é apaixonado e tu tem que vir, tu tem que contribuir, e eu vou ganhar o quem troca. Não interessa, tu é havaiano, tu tem que cumprir. Então os departamentos de marketing são todos basicamente tratados com isso. E a partir do momento que a pessoa tem acesso a novos bens e serviços, e o futebol deixa de ser a única coisa que ela tinha para aliviar dos problemas do dia a dia, ela vai aumentando o seu limiar de aceitação, né? Então, faça um teste, pegue em qualquer time da NBA, por exemplo, vai lá no site, cadastra o teu e-mail, para ver quanto material tu vai receber daquele time, quanta promoção, quanto benefício, quanta coisa exclusiva em português tu vai receber. Então a galera, todo mundo gosta de ser bem tratado, gente. E essa gurizada mais jovem, e aí da preocupação do Educa, ela gosta de ser bem tratada. Então o Manchester United hoje é muito mais próximo dela que o Avaí, que o Manchester United tem camisa para vender em qualquer lugar, assim como o Avaí tem. A camisa, se bobear, é mais barata do que a camisa do Avaí. Ele vê o Manchester United em Full HD, com trocentos milhões de coisa. O espetáculo é bonito, o campo é bonito, qualquer coisa que eles fazem é extremamente profissional. E no Avaí a gente está aceitando que após um jogo, uma transmissão que é feita dentro da ressacada, fique completamente inaudível, tu não consegue ouvir uma palavra do que as pessoas estão falando ali dentro.
E se tu for reclamar, ainda vão dizer, pô, mas tá surdo? Dá pra ouvir, pô. Sabe? E assim, a certeza de que terminada aquela coletiva, eu tenho certeza que ninguém foi lá no departamento de comunicação e falou, pô, que merda é essa, cara? Dá pra ouvir? O que que houve? Quem é que fez? Quem é que errou? Não, viraram as costas, foram embora, subiram a coletiva assim mesmo, com 15 minutos de vazio, até o Geninho começar a falar, nem cortaram a parte que o áudio estava pior do que já tá. Então é um descaso enorme. Ah, Rafael, mas isso não ganha jogo, o importante é bola na rede. Ok, amigo, mas isso tudo contribui para isso que a gente está falando. Tu vai perdendo um torcedor aqui e ali, olha para essa gurizada mais nova aí que a gente tem, né, e nós todos aqui somos da mesma idade, basicamente, a geração imediatamente posterior à nossa já não tem a relação com o futebol que a gente tem, já tem uma relação muito mais de cliente, muito mais de degustar alguma coisa de qualidade do que uma paixão cega que a gente por muitas vezes teve. Então, o Avaí, em vez de estar proporcionando esse marketing de experiência, ele não, está se afastando cada vez mais do seu torcedor, colocando em imposições. Beleza, tem uma promoção que tu vai ganhar camisa, passe na secretaria do clube, quarta-feira, 00:55, pule 3 jacarés, suba uma parede de escalada. Emerson José Leopoldo? Pode ser. Olá, o Emerson. Isso, pegue assinatura em 8 vias lá no cartório da Costa de Dentro e aí tu pode pegar a tua camisa. É mais ou menos isso, cara, entendeu? Então, é um descolamento da realidade de qualquer coisa, e aí a gente entra numa outra seara que, assim, quando acerta, olha o resultado que dá, cara. O lançamento da camisa número 1 foi maravilhoso. Num hotel bonito, com detalhe, com cenário, com entrevista, com som, porra, foi massa. Não foi legal. As pessoas não falaram, as pessoas não compraram camisa, as pessoas não comentaram em tudo que foi lugar. Porra, que animal, vai estar profissional. Não é legal isso. Custa caprichar em algumas dessas coisas, mas não, cara, é o tempo inteiro assim, sendo tocado de qualquer maneira cara, isso se reflete nas ações do clube, na grandeza que ele tem, no que ele pode proporcionar. E, aliás, só para encerrar o meu monólogo aqui, eu já estou me estendendo, o Mandicampo fez 1 ano agora, no 7 de setembro. A renda desse jogo não está no balanço, tá? O balanço foi tirado lá no começo do ano, ele foi publicado acho que em junho, não tá. A gente questionou até algumas vezes aqui e depois voltamos, eu estou junto com o Fábio Minato, que participou com a gente aqui, tentando investigar mais ou menos de novo o documento que está lá no site, e de novo não está lá aparecendo a renda desse jogo. Se o Avaí vender o mando, isso deveria entrar como uma receita, né? Eu não sou um contabilista aqui, mas né, qualquer pessoa alfabetizada consegue saber, né? Eu não sei esclarecer, embora devesse, porque na reunião em que houve a aprovação de contas, eu estava viajando, estava vindo aí Itapajipe. Mas, de fato, isso aí tem que ser esclarecido com o Conselho Fiscal do clube, né? Pois é. E assim, Xavier, ainda sobre o ponto que estava tocando ali, que é interessante, eu gostei muito dessa tua expressão de gente que torce pelo time e gente que torce pelo clube, porque realmente a gente vê gente dizendo que camisa, uniforme é coisa menor, vocês não têm que se preocupar com isso, o importante é o time em campo. Na verdade, é uma empresa que ano passado teve um orçamento de 80 bilhões de reais. Esse ano deve ser uma empresa que alguém pode me ajudar, mas deve ser um orçamento em torno de 30 a 50 milhões, 40 bilhões de reais. Então, assim, essa empresa, quando vai se comunicar com a imprensa, o som tem que ser de qualidade. Nos últimos 2 anos, são 120 milhões de orçamento. Então, tem que ter, no mínimo, uma coletiva decente. Esse time, ele tem que ter, ou essa empresa, ela tem que ter um trabalho de marketing, uma gestão de imagem decente. Esse time, essa empresa, desculpa errar novamente, mas essa empresa, ela tem que ter um relacionamento com o seu consumidor, como bem o Educa comentou naquele fio no Twitter, que eles ainda gozam de um consumidor que o time pode apanhar, pode fazer o que quiser e o cara não muda de time. O cara não, o Avaí tá me maltratando, agora eu vou começar a ir nos jogos do Figueirense, ou eu vou começar a ir nos jogos do Criciúma. Isso não existe, assim.
Então tu pode maltratar o cliente. Não é uma cliente. opção, né, Boris? Não é uma opção. Assim, ou tu tens um time, ou tu tens um áudio que funciona na coletiva. Não é igual aquele meme do cara enxugando suor com 2 botões, assim, ele tem que escolher entre um e outro. Não é o caso, né? Não é o caso. Então, assim, são os últimos 2 anos, 120 milhões de orçamento. Esse clube, essa empresa, ela tem que ter uma gestão de marketing eficiente, ela tem que ter um cuidado com a imagem dela eficiente. E quando a gente fala de gestão de imagem, isso vai desde o uniforme que é colocado em campo, que é a marca do Avaí, que não se fortalece, porque sempre muda, ou entra de amarelo, ou aquele uniforme do ano passado, essas coisas bizarras, desde uma entrevista do Geninho com um áudio péssimo, desde uma entrevista, é bom que se diga, de uma pergunta por veículo de imprensa, no momento da crise, também encurtaram as perguntas para o técnico. Tudo isso gera um problema para a imagem do clube. Então, assim, não é que é só um time, tem que ganhar dentro de campo. É uma empresa com orçamento milionário que tem que ser minimamente administrada por profissionais, assim. E a gente não consegue enxergar isso aí. E a gente começou falando da camisa e chegou em todo esse rolo aí, porque a camisa é só mais um exemplo, né? Só mais um exemplo de como assim, a opinião do torcedor é totalmente ignorada e é culpa do torcedor que a camisa vai ser um fracasso estrondoso. Falando, não sou especialista aí como o Rafael e o Borges, mas também falando como Educa, como torcedora, é questão de identidade. Eu acho que tem coisas num time que não se mexe, né? Que é escudo, é nome, é cor, é o campo que vai jogar. Então, assim, é básico. Aí tu simplesmente, falando da camisa amarela agora, tu simplesmente lança uma camisa amarela porque ela é a terceira camisa, então a gente pode ousar. Aí coloca nela o escudo antigo e não, tá beleza, é uma camisa retrô. E aí eu tenho que ouvir o pessoal de São Paulo, que eu tenho amigos de lá, que obviamente não sabem a história do Avaí, e dizer assim, não, mas eu achei que era da história, eu achei que era uma camisa antiga, que você já tinha usado amarelo, e enfim. E aí como é que eu vou dizer e explicar que não, que realmente não tem nada a ver. Isso aí, eles simplesmente escolheram uma cor, vamos botar amarelo, vai chamar atenção e vamos fazer. Aí o pessoal, mas tá virando moda, na Premier League tá cheio de camisa bizarra e o pessoal não fala nada, não sei o quê. A questão é cultural. Lá sempre teve essas camisas espalhafatosas, mas nenhuma delas foi criada sem sentido. Tem a dos Manchester agora, que estão ridículas, parece um pijama, parece um negócio todo craquelado, mas tem a ver com a história da cidade. Tu vai pesquisar, tem a ver com a história do clube. E lá o pessoal gosta de camisa esquisita. Os colecionadores compram, vendem igual água aquilo. Isso não deve ser uma celeuma igual aqui, não, né, Fernanda? Que, o pessoal tá sofrendo com o uniforme, sofreu ano passado com aquela monstruosidade. Não, exatamente. Então parece que é feito porque... Então eu fico pensando assim, aí a Umbro vai lá e faz o protótipo dessa camisa amarela, que é igualzinha a 2, só que amarela, e com o símbolo antigo. E alguém aprova, alguém diz, não, beleza, é isso. Porque tem que ter a aprovação do clube, eu acredito. Eu não entendo muito disso, eu não sou técnica, mas eu acredito que o clube tem que aprovar a camisa que vai ser lançada. Como é que alguém aprova isso? Aí aprova, dá essa venda zero, porque eu não sei o que é pior, eles ter colocado aquele coitado do torcedor lá que comprou essa camisa. Porque a nossa torcida está fazendo meme da própria camisa. Tipo, os outros times, os nossos rivais, não tem nem coragem de zoar, porque a gente já tá se zoando. Como é que a gente vai jogar de amarelo? Aí, falando também do pessoal aí mais novo, como é que eu vou dizer pro meu afilhado que ali quem tá jogando é o Avaí? Ele tem 3 anos. Se a camisa que ele tá vestindo é azul, se a cor do clube que ele sabe que é azul, que eu falo para ele que ele tem gostado do azul, como é que ele vai olhar na TV e vai dizer, não, esse aí é o Avaí? Exatamente, Fê. E um ponto interessante que tu fala, que tu falou muito bem ali, é que essas camisas, essas invencionices, assim, como tu comentou, na Europa, existe uma tradição lá para isso, né? Tu não vê, sei lá, o San Lorenzo fazendo uma camisa com uma invencionice e tal. E outro ponto também, como tu bem falaste de novo, quando tá vendo pela TV, o Manchester pode fazer uma camisa ridícula. E aí, quando ele vai jogar em casa, ele joga bonitinho, de uniforme 1.
Se o teu afilhado for ver o jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu, o Real Madrid vai estar todo de branco. O Barcelona está sempre de grená em casa. Então, assim, há um cuidado com a gestão de marca. Então, tem toda aquela... Porque o estádio, quando o clube joga fora de casa, esse estádio sempre muda. Então, não há uma relação direta entre o uniforme do clube e o palco, e o estádio. Então, quando o Real Madrid joga sempre de branco em casa, quando o Barcelona joga sempre de grená em casa, ou o Manchester, ou o Chelsea, que é um clube também que mantém as tradições para jogar em casa, tudo, eles têm uma gestão de imagem dentro do seu próprio estádio, e ali eles não tocam no uniforme. Então, o teu sobrinho ele vai identificar quem que está jogando, mesmo que a TV esteja no mudo e sem o placar aparecendo os times. O Avaí é uma completa várzea. Várzea não é uma cultura local de a gente fazer terceiras camisas em cores variadas, não é uma cultura local. Não, mesmo nesses lugares onde é uma cultura local, em casa os clubes não jogam com essa camisa que não é das cores do clube. Então o Avaí não tem nenhuma explicação o que foi feito. Fora também a camisa amarela com o escudo antigo, ao contrário, trocaram as cores do escudo. É um negócio sem pé na cabeça. E só para terminar, a tua dúvida ali sobre se o Avaí aceita, eu tenho fonte segura que o Avaí aceita, tá? Em 2017, eu sei de fonte segura, não vou me permitir não revelar a fonte, de uma pessoa que já trabalhou em vários clubes e tem uma ligação com a Umbro, e o cara me ligou e falou, a Umbro tá brigando para colocar... A Umbro chegou em 2017, né? A Umbro tá brigando para colocar o azul do escudo no Avaí. O presidente está sendo taxativo dizendo que quer o azul celeste. Então a própria Umbro ela quer vender camisa, lógico, né? Então a própria Umbro, que obviamente é muito mais profissional que o Avaí, gostaria de respeitar mais as tradições do clube. Mas o próprio Avaí não se respeita. Então é vergonhoso, é simplesmente vergonhoso que agora, de 2016 para cá, a gente esteja se incomodando tanto com o uniforme, como bem disse o Educa. Se a gente viesse aí de uma década jogando sempre de uniforme certinho, sempre tudo bem, a torcida feliz com as camisas, fez uma inovação aqui, um ponto fora da curva. A gente não gostou, tudo bem, o trabalho que vem sendo feito é um trabalho bacana. Mas não, sim, a gente vem de sucessivos fracassos, sucessivos uniformes que a torcida não gosta, e vem esse para fechar com chave de ouro, né? Uma camisa completamente amarela. Isso tudo é reflexo do que a gente vem falando aí há bastante tempo, né? Não é uma soma, né, das questões, né? A bola não entra por acaso, como diz o outro, e também as coisas não acontecem por acaso, e até nem tem como falar que é por causa do amarelo, porque a própria camisa número 3 do ano passado vendeu 4 unidades, se bobear. A gente que anda na ressacada aí todo jogo, a gente não via nunca aquela camisa de fato sumiu, né, do lugar, e quando víamos uma camisa, era uma camisa com o nome do jogador, ou seja, que alguém deve ter ganho, né, então não... e ela foi um sucesso, um total fracasso de vendas, então é impossível que ninguém lá dentro veja isso. O Fábio Minato, que foi quem participou lá do programa, esse sim é contador, né, fazendo aí doutorado em contabilidade, então respeito o moço. Ele diz que a rubrica que tem lá de receitas diversas está no valor de 1.700.000, mas no ano anterior foi de 1.400.000, então não basta a receita de Brasília nessa rubrica, deve estar numa outra forma, né? Que eu estou falando da questão da venda do mando de campo, já que alguém aqui comentou de que estava na ação de outras receitas. Enfim, a galera tá participando aqui bastante, né? Hoje tivemos uma participação gigante, o tempo inteiro com mais de 100 participantes, passamos a 1h30 já de programa. Queria agradecer todo mundo que participou com a gente, ficou aí até 10 horas da noite passada, para a gente falar um pouco sobre a Avaí. Estava todo mundo bem chateado e não para menos, tanto com os resultados de campo, quanto com essa questão que a gente vive falando, né, de como o Avaí é tratado e principalmente como o Avaí trata o seu torcedor. Porque o Batistote amanhã vai sair, nós amanhã vamos sair, mas o Avaí vai ter que ficar de algum jeito. E que Avaí é esse que a gente vai deixar para o futuro se o próprio clube não se dá ao respeito. E como a gente falou, o torcedor ele tem esse ingrediente de paixão que é fácil tu conquistar de volta, né? É só fazer as coisas bem feitas, e já deu para ver que o torcedor
quer que as coisas sejam bem feitas, né? Então é isso, direto de Itapajipe, Minas Gerais. Educa, obrigado aí mais uma vez pela participação. A casa é tua, tu sabe, né? Então, vê se aparece aí mais vezes. Eu que agradeço, meus amigos, foi um prazer. E agradecer também a todo o pessoal que nos acompanhou até agora, que comentou bastante. Esse assunto em especial do distanciamento do clube em relação ao torcedor, a gente pode falar durante horas, né? Porque tem muita coisa a ser melhorada na ressacada. Mas é isso aí, espero que na próxima participação possamos comentar uma vitória, então. Um grande abraço a todos e uma boa noite. É isso aí, a gente volta na sexta-feira, né, Borges, para fazer o pós-jogo aqui, Avaí e Cruzeiro. O jogo é 7h30 da noite. O Botafogo perdeu em casa para o Brasil de Pelotas, então é possível que Claudinei esteja na pista em breve, e aí eu vou me despedir do Borges. Obrigado, Borges, estás torcendo pelo Claudinei assumir esse time. Valeu, mais uma vez, obrigado aí por ter participado aqui com a gente. Valeu, Xavier. Na sexta-feira estamos juntos. Valeu, Educa. Valeu, Fernanda. Na verdade, não estou torcendo pelo Claudinei, estou torcendo pelo Avaí, né? E acredito que se o Claudinei pega esse time, como eu já falei aqui várias vezes, na gestão Batistotti, ele só teve algum tipo de sucesso quando o Claudinei era o técnico. Então, desde 2016, o Claudinei foi o único profissional do futebol que o Avaí teve. Então, pode-se discordar da forma de jogo e tudo, mas era um time bem treinado, com uma proposta de jogo definida, e a gente tinha trabalho, né? E eu torço muito para que ele volte, tá? Porque para pelo menos salvar da Série C, que é o nosso caminho agora, sim, o barco virou em direção à Série C, vento a favor, e a gente tá indo embora ali em direção à Série C, então que ele volte para que a gente pelo menos não caia, e aí se pintar mais um milagre, pode ser que a gente brigue por um acesso. Agora, a correção de rota tem que ser imediata, tomara que o Claudinei quero que ele fique empregado se ele não vir para o Avaí, né? Mas se ele perder o emprego, que ele apareça aqui amanhã de manhã já, que mesmo com o Covid a gente vai pegar no aeroporto, carro de bombeiro, que aí a magia vai voltar. Aquelas linhas de 4, aquela retranca bonita, aquele time compacto, aqueles gol cagado, é o que a gente está precisando aí, um time compactado, e tomara que o Claudinei volte e que a gente consiga sair da Série C. Valeu. Ô, William, não vai embora não, Bruno. Aliás, Bruno William, não vai embora não. É uma brincadeira, a gente não sabe se o Claudinei vai assumir. Obrigado também a Fernanda, valeu, Fê. Até sexta-feira. Obrigada, Xavier. Obrigada, Educa. Borges. Eu não sou assim tão fã do Claudinei, né? Eu acho que tem nomes aí, até o Xavier falou de do Anderson. Eu acho que o Avaí pode investir sim. Investiu tanto em jogador ruim, por que não pode investir num bom técnico, né? Falando em termos de salário, que sempre essa é a nossa desculpa de que não podemos pagar tal salário. Mas acredito que o salário do Geninho, mais um pouco em cima, dá para pagar um excelente técnico. Mas não acredito nisso. Não acredito que o Claudinei pode cair quem quiser. Não acredito que vai mudar o técnico tão cedo, a menos que ele peça para sair. Mas obrigada aí, foi um programa muito, muito, muito bom, porque não basta só falar de vitórias e das coisas boas, né? A gente precisa cutucar para ver se alguma coisa muda lá dentro, né? Então, vamos tentar falar de alguma vitória, como a Educa falou, na sexta-feira, e que venha aí uma boa vitória, uma boa mudança aí durante essa semana, né? Vamos ver. Beleza, obrigado, Fernanda, Educa, Felipe Borges, a todo mundo que esteve com a gente aqui. Eu vi que o Chico Lins aqui também entrou. Um abraço aí pro Chico. A minha mãe também está aqui, não posso deixar de dar um boa noite para ela. Voltamos na próxima sexta-feira, após o jogo Avaí e Cruzeiro, lá em Minas Gerais, para, quem sabe, falar aí de uma vitória, e acredito que até lá a gente já vai ter novidades aí com relação ao departamento de futebol e a tal barca, que a princípio vai passar aqui no estádio da Ressacada. Valeu, galera. Um abraço. Xavier, Diga. A última. Claro, vai. Última, por favor. A última. Mandar um abraço para minha mãe também, que eu acho que ela tá vendo. E a minha mãe me informou também que em todos os programas tem a curtida do Regis. Então, mandar um abraço pro Regis, que assiste nosso programa lá de Curitiba. Peraí, deixa eu ficar em pé, né? É complicado. Tem que ter respeito, né? Não é assim. Porra, eu vou mandar um abraço pro Regis, o maior jogador que eu vi jogar. Nosso ídolo máximo. E mandar um abraço pro Regis, que era a cara do Avaí em campo, e infelizmente a gente teve que nos colocar goela abaixo, esse paixão para toda a vida, essa coisa fria, que não tem nada a ver com o Avaí, que os caras botaram até na camisa, quando tem no nosso hino e todo mundo conhece o Avaí como time da raça,
que tem no Regis a maior personalização disso aí, e isso é Avaí, isso é slogan de Avaí, porque já tá no hino, tá nossas raízes, e não esse paixão para toda a vida, essa coisa medonha, fria, que é só de quem não conhece mesmo o clube para trabalhar com um negócio desse, que o Avaí tô ficando bravo hoje, reuniu muitos temas polêmicos hoje. Um abraço a todos aí, boa noite, e recebi o WhatsApp do Claudinei aqui, parece que já mandou um WhatsApp pro pessoal do Colégio Catarinense lá para quando voltarem às aulas, parece que as coisas já estão caminhando, dizem, né, dizem. Pediu o telefone de alguma imobiliária, já tá querendo ver um lugar aí para morar, não? Diz que ele já olhou, ele tem o contato ali do diretor do Catarinense ali, já mandou um WhatsApp, e aí parece que as coisas estão se acertando já. Já que estão no momento Tiete, né, eu queria mandar um abraço pro Marcelo Luiz Honório, popular Teio, que nos assistiu, ele que é amigo do Mozart, que sempre participa aqui com a gente, disse ele que viu lá o Mozart, parou para ouvir, então a audiência qualificadíssima aí do grande Teio, um abraço aí para ele. Então é isso, né, galera, voltamos aí na próxima sexta-feira, se tudo der certo, para falar de mais uma vitória do Avaí, né, ou pelo menos uma vitória do Avaí. Valeu, galera, um abraço e curtam a nossa página de torcedores, que é feita com bastante carinho, né? Bastante carinho, teve bastante gente que comentou aqui que o programa foi muito bom e a gente também gosta mesmo de fazer o programa. Valeu, galera, um abraço.